A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Estou eu mais um dia, pastor Herman Temer, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. E hoje iremos ler no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Iremos dar início à leitura da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Foi tudo escrito ali mais ou menos no mesmo período. Mas antes disso, você que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, inscreva-se, me ajude a crescer aqui na plataforma do YouTube e assim a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Me ajuda muito também se você compartilhar esse vídeo, curti-lo e já também deixar aí o seu comentário. Tudo isso dá engajamento para o vídeo, traz crescimento para o canal e mais uma vez, gratuitamente, você me ajuda a levar a palavra de Deus ainda mais longe. Bem? Então, faça isso, me ajude. Já aproveita já me segue também no Instagram. Você que recebeu o link desse vídeo compartilhado por alguém e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é muito importante que você assista desde o vídeo de número 1. Esse é um plano anual de leitura da Bíblia. E assim, em um ano, um vídeo por dia, você vai ler comigo toda a santa e bendita palavra do Senhor. Para ter acesso à playlist completa, na descrição deste vídeo e aqui nos cards eu vou deixar o link da playlist. Bem? Então, agora vamos orar e logo depois da oração, vamos para a nossa leitura de hoje. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, é momento de falar com Deus. Senhor, meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, que estamos reunidos mais um dia para ler a Tua palavra, para crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Peço, Pai, que venhamos a observar a Tua palavra, guardá-la, praticá-la e fazer assim prosperar o nosso caminho. Peço também que o Senhor venha desde já abençoar a vida de todos que estão fazendo esse plano de leitura. Os abençoe grandemente, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos então para Atos 17. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E esse Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos entre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-lo para junto do povo. E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: esses que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Os quais Jason recolheu, e todos esses procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, os soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Veja só, né, que coisas maravilhosas aqui. Primeiro, a palavra de Deus chegando a mais uma cidade, inclusive, nós vamos ter e vamos começar a ler hoje as cartas à igreja em Tessalônica, as cartas de Paulo aos Tessalonicenses, que se tornou ali uma igreja importante.
Mas veja o detalhe aqui dos irmãos de Bereia. Se tornaram ali mais nobres do que os de Tessalônica. E por quê? Porque eles examinavam a Escritura para ver se realmente era assim. E isso quer dizer que Paulo pregava para eles, e eles examinavam as Escrituras para ver se aquilo que Paulo estava pregando era daquela maneira mesmo. E hoje, infelizmente, tem muito cristão sendo enganado, isso mesmo, muito cristão sendo enganado por falsos pastores, por falsos profetas, por pregadores que pregam um outro evangelho que não é o de Cristo, justamente porque não fazem a mesma coisa que os irmãos de Bereia. Ouvem a palavra, ouvem o que foi dito, mas não examinam as escrituras para ver se aquilo é realmente daquela forma. Estão, muitas vezes, apenas em busca de bênçãos, disso e daquilo outro, e acabam sendo vítimas, sendo enganados, roubados, saqueados, porque não têm a mesma prudência que os irmãos de Bereia. Então, sejamos como os irmãos de Bereia. Sempre que você ouvir a pregação, a mensagem, examine as escrituras, para que você tenha certeza de que aquilo que você está ouvindo verdadeiramente é a palavra de Deus. Entenda, não é apenas o fato de estar escrito na Bíblia, e o que está sendo pregado, anunciado, é a palavra de Deus. Muitos pegam o que está escrito na Bíblia, que é a palavra de Deus, e distorcem para trazer uma mensagem diferente. Mas se você examinar, você vai conseguir sempre perceber se realmente o que está sendo pregado é o que a Bíblia está querendo dizer, ou se a palavra está sendo distorcida para o prazer do homem. Continue a leitura. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. Mas, logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer este tagarela? E outros: parece que é um pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto, pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos, porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados
e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Portanto, tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, uma mulher por nome Damaris, e com eles outros. Amém, amados? Que bênção, hein? Que bênção. O evangelho, cada dia sendo levado mais longe, pessoas se convertendo e, como sempre, sempre haviam aqueles que criam, aqueles que não criam, e muitas vezes também os agitadores. E hoje não é diferente. Tem os que creem, tem os que não creem e também tem os agitadores. Mas agora vá comigo na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Começamos a ver aqui o nascimento da igreja em Tessalônica. Quero ler aqui também alguns capítulos com você da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vá comigo. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis que fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé, para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Que bênção, né? O testemunho ali da igreja de Tessalônica era um testemunho maravilhoso de como eles haviam se convertido verdadeiramente da idolatria para Cristo. E isso alcançava outras cidades e outras comunidades em volta. E assim, esse testemunho poderoso acabava levando o evangelho e conversão também para outras vidas. Vamos ler agora também o próximo capítulo, tá? Último capítulo que vamos ler hoje. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Vamos lá. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis
que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas, mesmo depois de termos antes padecido e sido insultados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Lembre que antes de ir para Tessalônica, eles haviam sido presos em Filipos, apanhado em Filipos. Continue. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado. Assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os corações. Porque, como sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Coisa linda, né? Veja o que Paulo está dizendo. Nunca houve palavras lisonjeiras, nem pretexto de avareza. O que são palavras lisonjeiras? São palavras de elogios, de exaltação ou coisa semelhante. Palavras que venham a colocar o homem ali como centro. Como o evangelho que tem sido pregado agora, o evangelho da hipergraça, né? Esse evangelho de autoajuda que põe um homem como centro. Nem ele falou o da avareza, que é justamente aí a teologia da prosperidade, que foca no dinheiro em primeiro lugar. Então veja que Paulo já é claro que esse não é o evangelho que deve ser pregado. Continue. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto não ereis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhamos noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensível nos hovemos para convosco, os que crestes. Assim, como bem sabeis, de que modo vos exortávamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós, como o pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o reino e glória. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havemos recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas, segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. Por vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Cristo Jesus, porquanto também padecestes de vossos próprios cidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios para que possam ser salvos, a fim de encherem sempre a medida dos seus pecados, mas a ira de Deus cai sobre eles até o fim. Veja que Paulo diz, né, da paciência deles, da perseverança, porque inclusive eles também sofreram perseguição do próprio povo ali de Tessalônica por haverem se convertido. E é assim mesmo, normalmente quando nos convertemos, e muitas vezes isso acontece, sofremos perseguições e lutas dentro, inclusive, da nossa própria casa. Continue. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isso, bem quisemos uma outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura, não sois vós também diante
de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda, porque vós sois nossa glória e gozo. Amém, amados? Vamos ficando por aqui na nossa leitura de hoje, um vídeo curtinho aí, cerca de 20 minutinhos de vídeo, mas você já pode aproveitar para assistir também o vídeo que agora no final eu vou deixar, eu sempre deixo aí, afixado no final algum vídeo, alguma mensagem ou coisa semelhante. Maravilha, o nascimento dessa igreja, como a gente vê, né, as lutas que eles enfrentavam, lutas que nos são comuns também. Como Paulo muitas vezes queria até estar com algumas igrejas ali lado a lado com eles, mas não podia porque a obra não parava. Ele precisava continuar viajando, fazendo a obra, e até porque muitas vezes estava detido, preso e não podia viajar. Mas o importante é que o evangelho estava sendo anunciado, pregado e vidas estavam sendo salvas. Hein? E me ajude, inclusive, a pregar o evangelho. Envie esse vídeo para o maior número possível de pessoas. Não esqueça também de curti-lo e de comentá-lo. Tudo isso ajuda a dar crescimento ao canal, engajamento ao vídeo e alcançamos mais pessoas com a palavra de Deus. Amém? Um forte abraço, a paz do Senhor. Até amanhã e viva Ele, viva Jesus.